Fala pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de saúde coletiva e hoje eu vou dar algumas dicas aqui muito valiosas sobre como a gente deve estudar a legislação do SUS. Então vamos às dicas. Geralmente, a parte de legislação, principalmente para as pessoas que escolhem a área de saúde, ela é um tema que não é muito valorizado. As pessoas não costumam gostar muito de estudar legislação e nem se interessam muito. Por quê? Como você escolheu a área de saúde, provavelmente você quer ver alguma coisa prática, você quer ver sangue, você quer ver ação. E a legislação é um assunto teórico. Tá? Para alguns ele se torna até um pouco monótono. Então, por essa preferência por matérias práticas, as pessoas costumam negligenciar as disciplinas mais teóricas, como exemplo aí a bioética, a administração e a própria legislação do SUS. Tá? E as pessoas acabam deixando para lá, não ligam muito, não se dedicam a estudar esses temas durante sua formação. Só que mais lá na frente, isso pode fazer falta, porque para todo o processo seletivo, toda a prova que você fizer, esse assunto ele será cobrado. Tá? Então é importante que você estude, tenha uma boa noção da legislação do SUS. Então não deixe esse tema passar, estude ele com dedicação, porque ele vai te servir lá na frente. Uma outra razão pela qual esse tema ele acaba se tornando um tema mais difícil na visão dos alunos é porque justamente uma legislação. Tá? Então, essa matéria é composta por leis, e quem elabora as leis são os profissionais do direito, os juristas. Então, existem ali termos e expressões que são específicas dessa área. E muitas vezes você que escolheu a área de saúde não vai estar familiarizado com esses termos, com os termos técnicos específicos da área do direito. Tá? Então é uma dificuldade natural que um enfermeiro consiga entender um texto jurídico. É a mesma coisa que você pegar uma evolução de enfermagem e dar para um advogado. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Tá? Não existe milagre. Você vai ter que sentar, estudar e se dedicar para aprender legislação. E existem algumas estratégias que vão facilitar esse processo. O primeiro é quando você se deparar com uma palavra ou com um termo que você não saiba o significado, você procure o significado desse termo. Hoje em dia o Google está aí para tirar qualquer dúvida que você tenha. Lógico que nas aulas, né, eu vou elaborar a matéria de uma maneira mais simples possível, para que você possa entender todos os termos e conceitos que estão na legislação. Mas se por acaso você se deparar com alguma palavra, algum termo que você não consiga entender, não sabe o significado, você, lógico, vai perguntar para o professor, que eu estou aqui para isso, mas nada impede que você também pesquise por conta própria. Tá? Outra coisa importante é que você faça resumos com as suas próprias palavras sobre os tópicos da lei que você tem mais dificuldade. Tá? É muito importante que você escreva, faça resumos, porque aquilo ali vai te facilitar muito na hora de estudar. Outra dica, procure exercícios, né, na internet, provas, até provas de concurso. E você deve resolver esses exercícios com uma certa frequência, porque através dessa resolução você vai fixar o conteúdo. E quando você for resolver os exercícios, não procure apenas pela questão correta. Tente entender por que as outras estão erradas. Isso é uma maneira muito legal de se estudar também. E aqui algumas dicas, né? Agora nós estamos numa fase de ensino online, mas acaba servindo também. Alguns hábitos eles devem ser eliminados pelo estudante, porque atrapalham demais na hora do aprendizado, principalmente quando o professor está explicando a matéria. Então você ter distrações ali, um celular, no caso de você estarem assistindo a aula pelo computador, a distração do WhatsApp, do YouTube, do Instagram, do TikTok, é uma infinidade de coisas que podem parecer no momento muito mais interessante do que escutar uma aula. E é difícil para o professor concorrer com tudo isso. Então o aluno ele tem que ter ali a disciplina de separar aquele tempo para assistir a aula, se dedicar e tentar entender o máximo possível. Tá? Então não se distraia durante a aula, não converse. Evite o uso do celular. Quando você pegar a matéria para estudar ou na hora da aula, deixa o celular até desligado, coloca ele no modo avião. Tá? Você vai ter depois o seu tempo ali para conversar com os colegas, mandar as mensagens
e tudo mais que você queira fazer. Mas quando estiver estudando, realmente estude. Outro hábito que é muito negativo é esse aqui, ó, estudar para a prova. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, não devo estudar para a prova? Eu falo para você, estude para a prova também, tá? Mas de preferência estude para a vida. Estude para entender aquele tema. Porque geralmente o aluno ele se preocupa em estudar na véspera da prova. Então ele passa o bimestre inteiro ali assistindo às aulas, não dá muita atenção. Aí quando chega na véspera da prova, 11 horas da noite, o aluno vai lá e fala assim para a mãe dele: mãe, amanhã me acorda meia hora mais cedo. Que é o momento que ele vai lá pegar o caderno e vai começar a ler igual um desesperado para tentar decorar o tema da prova, a matéria da prova, né? E o que acaba acontecendo? Ele às vezes até consegue decorar aquilo ali, faz a prova, mas depois que terminou a prova, ele vai esquecer completamente. E aquele conteúdo não vai ser fixado na memória dele e vai ser perdido, tá? Então vai ser um desperdício. Outro erro muito comum é não ler. O estudante brasileiro, ele lê muito pouco. Criar o hábito de leitura é importante, gente. É uma forma de você memorizar, fixar o conteúdo, tá? É muito importante a leitura. E outra coisa que tem a ver também com não estudar para a prova é tentar aprender tudo de uma vez só, ali na véspera. Isso aí é muito negativo. Você tem que fazer um estudo constante e aprender um pouquinho todos os dias. Não deixe a matéria acumular. Não estude de véspera. Tá? Estude um pouquinho todos os dias. E isso lá na frente vai fazer uma diferença enorme no seu aprendizado. Aqui a gente vê uma representação anatômica do cérebro. E eu sempre gosto de colocar essa imagem e falar um pouquinho sobre a função do nosso processador aí, né, do nosso cérebro. E ele pode ser dividido aqui em 3 partes principais: o sistema límbico, o córtex e nós temos aqui o cerebelo. E cada um deles tem uma função diferente. E o nosso aprendizado está relacionado diretamente com as funções do nosso cérebro. Aqui nós temos a descrição de qual é a função de cada uma dessas partes. O sistema límbico, por exemplo, é onde fica armazenada a memória de curta duração. Tudo que você vê durante o dia, as aulas que você assiste, os lugares pelos quais você passou, as conversas que você teve, vão ficar armazenados ali no sistema límbico. Tá? Então, essa aula aqui que vocês estão assistindo vai ficar armazenada justamente aqui. Só que, infelizmente, o sistema límbico ele é uma memória de curta duração. Então, tudo que você armazena nele é perdido. E isso acontece principalmente quando a gente dorme. O sistema límbico ele é zerado para que você possa iniciar um novo dia e absorver novas memórias nele. E isso é um processo natural e necessário. Vocês já repararam que a noite que vocês não dormem, passam a noite em claro ou dormem mal, no outro dia vocês têm dificuldade de concentração, não conseguem estudar direito, ficam irritados. Por quê? Porque o seu sistema límbico ele não foi totalmente apagado, não foi zerado para o próximo dia. Então você perde essa capacidade de concentração, de armazenar memória, isso fica diminuído. Por quê? Ele não foi resetado, ele não foi apagado para se iniciar um novo dia. Então, o sono é extremamente importante. Aí vocês devem estar se perguntando: ué, professor, mas se tudo que eu aprendo vai ficar gravado no sistema límbico e quando eu durmo isso é apagado, então eu vou esquecer de tudo. Não é bem assim. Por quê? Durante o sono, principalmente na fase de sono profundo, acontece o processo de transferência das memórias do sistema límbico para o córtex. O córtex é onde fica armazenado as nossas memórias permanentes. É como se fosse o nosso HD, comparando com um computador. Então, tudo que você aprende de verdade fica armazenado no córtex. Só que existe um problema. A transferência da memória do sistema límbico para o córtex, ela acontece todos os dias durante o sono. Só que uma pequena parte da memória que está armazenada no sistema límbico, ela vai ser transferida para o córtex. Então, todo dia, um pouquinho de tudo que você viu durante o dia vai ser transferido para cá. Todo dia, um pouquinho. E isso aqui é um processo que acontece todos os dias. Então, se todo dia só um pouquinho vai ser transferido para lá,
eu devo estudar todos os dias um pouquinho. Por isso que estudar na véspera, tentar aprender tudo de uma só vez, é péssimo para o seu aprendizado. Você deve estudar todos os dias, pelo menos um pouco, para que essa memória seja transferida para o seu córtex e fique armazenada ali de maneira permanente. Tá? Então, o sono e a constância nos estudos é extremamente importante. E por último, nós temos o cerebelo, que também é uma memória permanente. O que você aprende relacionado principalmente à parte motora e à parte de fala, a parte verbal, né, de verbalização, fica armazenado ali e você nunca mais esquece. Mas infelizmente, você só consegue armazenar no cerebelo questões voltadas para a parte motora e verbal. Por isso que quando você aprende a andar de bicicleta, você aprende a dançar, você aprende a falar, você nunca mais esquece, porque ela fica armazenada numa área do cérebro que também é de memória permanente. Então, visto essas características aqui da função de cada parte do nosso cérebro, a gente pode chegar a algumas conclusões e algumas dicas importantes. Então, nós devemos sempre escrever, tá, os conceitos que a gente entendeu ali durante a aula. É importante o uso do caderno. Tá? Os meios digitais, o computador, o celular, eles vêm para auxiliar o nosso aprendizado. Mas a escrita, ela é insubstituível. Tá? Você fazer um resumo da matéria, fazer um resuminho ali, por menor que seja, de alguma coisa que o professor explicou, isso vai te ajudar muito. Tá? Eu, particularmente, quando eu dou aula presencial, eu gosto muito de usar o quadro. E eu gosto que os alunos copiem. Tá? Copiem definições, copiem resumos. E geralmente os alunos gostam muito desse método, porque depois, quando ocorrem as provas, eles falam: professor, realmente a matéria no caderno resumido ajuda muito na hora de estudar. E é uma maneira de você memorizar também a escrita, tá? Junto com a leitura. Também é outra forma de memorização, porque você vê a aula, você ouve, depois você tem que raciocinar e escrever um resumo, e depois você lê aquele resumo. Então são várias vias pelas quais você pode potencializar o seu aprendizado. Outra dica importante é estude um pouco todos os dias. Isso aqui é fundamental, a constância no estudo. Outra coisa também que os alunos negligenciam muito, principalmente essa nova geração que fica de madrugada na internet, em celular, WhatsApp. Tá? Durma de 7 a 8 horas, isso aqui é fundamental. A falta de sono vai te prejudicar em vários sentidos. Tá? Então é importante a manutenção aí de um sono mínimo, tá? De 7 a 8 horas. E uma coisa também que é muito difícil da gente fazer é evitar preencher o nosso cérebro com conteúdo inútil. Principalmente ali logo nas horas anteriores do nosso sono, logo antes de dormir, é a hora que muitas vezes a maioria das pessoas vão assistir conteúdos inúteis. Vão assistir filmes, novelas com conteúdo de violência, com tudo que não presta. Vão assistir Big Brother, vão ficar no celular vendo uma abobrinha. Então, nesse horário da noite, evite preencher seu cérebro com conteúdo inútil, porque durante o sono, esse conteúdo vai ser transferido para o seu córtex. Então, o que você quer que seja transferido para o seu córtex? A matéria que você estudou durante o dia na escola? Ou o paredão do Big Brother? Ou o último vídeo que saiu no YouTube, que viralizou? Essa pergunta que você deve fazer para você. No final de um ano, ou no final do ensino médio, de uma vida de estudos, o que vai estar lá no seu córtex? O seu córtex vai estar preenchido de quê? De conteúdo inútil ou da matéria que você aprendeu durante o seu estudo, o seu ensino médio, que vai poder fazer passar no vestibular, passar em uma prova? Tá? Então, essas perguntas vocês têm que se fazer. Lógico, gente, que ninguém deve abrir mão do seu momento de lazer, da sua diversão. Isso também é importante. Mas a gente sempre tem que saber dosar a hora de cada coisa. Espero que vocês ponham em prática as dicas que eu dei aqui para vocês. Tentem colocar isso em prática e depois me falem lá se surtiu efeito nas provas da minha matéria e até na dos outros professores também. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.